Levanta a sua Bíblia. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quero fazer valer. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és. Vamos proclamar o evangelho, as crianças vão parar de andar. Ninguém vai circular com cadeira mais dentro da igreja. Concentração total. Total. Ajudem aí para valer, para a gente rezar. Então, por favor, se esforcem para rezar, tá bom? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 1, na página 1346. Lucas, capítulo 1, na página 1346, 39 a 56. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. De onde me vem essa honra de vir a minha mãe de meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, proclamarão bem-aventurada todas as gerações, que realizou em mim maravilhas daquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que os temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, o seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Podemos assentar? Vocês estão conseguindo ouvir bem, não é? Aqui na frente tem um lugar livre. Os últimos serão os primeiros. Nós, inspirados pela graça de Deus, naquilo que é missão nossa, não é? Trouxemos hoje esse encontro para a família. Na parte da manhã para os adultos, à tarde para os jovens e agora para toda a família. Nós sabemos que a família é o projeto original de Deus e que a família tem que ser protegida. E a maneira concreta de proteger a família é guardando a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos o Senhor, porque nós escutamos a voz de Deus e guardamos essa palavra no nosso coração. E essa palavra é direção para a família inteira. Se os pais obedecessem a Deus, com certeza seriam um casal feliz, os filhos felizes, uma família abençoada. E nós teremos a força para suportar toda e qualquer situação difícil. E a alegria seria multiplicada na nossa vida. Eu tenho dito e afirmado que até antes desse encontro, até para os pais que estavam aqui, os pais eram problema. O grande problema da sociedade hoje, pais, porque terceirizam seus filhos, porque a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, porque cedem a chantagem dos filhos, porque não tem essa autoridade mais na prática. Quando receberam essa autoridade através do sacramento. E essa palavra que eu quero partilhar hoje com vocês em Efésios, na página 1502, eu tenho insistido muito nessa palavra, porque ela é a direção mesmo
para a nossa vida, como pai, como mãe. Vamos novamente olhar essa palavra juntos. Versículo 1 de Efésios 6. Filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. Todos nós somos filhos, sim ou não? Quem hoje é casado, quem é esposa também é filho? Sim. Então esse recado é para todos os filhos que amam a Deus sobre todas as coisas e confiam na palavra dele e querem ter certeza de que essa palavra é a vida para eles, no sentido de praticar. Então, filhos, obedecei, como é que está escrito mesmo? A vossos pais, porque isso é justo. Então, alguma coisa que nós aprendemos na palavra é que a justiça acontece na vida do filho e da filha que obedece os seus pais, que buscam mesmo honrar os seus pais. Não é simplesmente dizer que eu amo, é honrar, é na prática, é viver, é celebrar mesmo. Tá bom? Vamos lá. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua. Então, o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é este: honra teu pai e tua mãe. O que vai acontecer quando o filho viver isso? Versículo 3: para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. E essa vida longa não é porque você vai viver 100 anos, 150, é porque a sua memória vai continuar para sempre. O seu exemplo, a sua fidelidade vão encher a face da terra também. Então, quem vai ensinar, a mesma pergunta de sempre, quem vai ensinar o filho que você tem hoje a honrar você, pai e mãe? Quem vai ensinar? Quem vai ensinar? O pai e a mãe. Pai e a mãe, eles devem ensinar os seus filhos a honrarem a vida deles, como pai e como mãe, para que seus filhos sejam abençoados. Quando o pai e a mãe não fazem isso, estão tirando uma bênção dos filhos, estão tirando aquilo que pertence aos filhos, mas que só vai acontecer através do pai e da mãe, não é através de outra pessoa. A bênção que você quer para o seu filho só vai acontecer através de você, pai e mãe, que escuta a palavra de Deus e coloca em prática, não é no colégio. Eu já disse aqui, até esse um artigo, ontem estava no jornal esse artigo. O que acontece? Coisas contraditórias era o título do artigo. Os pais estão levando os filhos para a escola em tempo integral, e nem educação formal você encontra mais nas escolas. Educação de berço é essencial. Como se tem educação de berço, os filhos estão fora de casa o tempo todo, nem tem tempo para estar em casa. Os pais nem conseguem ficar perto dos filhos. Então, eu gostaria que vocês entendessem isso. Eu e minha casa serviremos o Senhor quando eu, pai, mãe, escutarmos a palavra de Deus e colocarmos em prática, porque assim nós seremos uma nação abençoada, um povo abençoado, e a nossa casa vai estar na rocha. Hoje nós tentamos, com a graça de Deus, abrir os olhos, os corações dos pais e dos filhos também. Eu tenho certeza de que quem participou aqui deu um passo à frente, vai conseguir superar muitas coisas, mas o segredo é a palavra de Deus. Vem cá, Rodrigo, porque você não é apenas pai espiritual, não é? Você que está com a sua esposa e com a Adriana, vocês são pai e mãe no sentido, né, de esposo e esposa. Então vem aqui comigo, porque diz assim também: os pais têm uma missão. Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Os pais devem ter sabedoria para corrigir, para exortar, sem serem chatos, autoritários e agressivos. Pelo contrário, uma autoridade firme. E hoje foi muito claro na sua pregação, nós temos escutado isso, que na sua casa você determina. Isso é uma coisa clara, até mostrar pessoal. O homem é a palavra de Deus, ele leva a palavra para casa, e a mulher vai triturar essa palavra no dia a dia com a família e vai levar essa família a rezar. A parte oração mais intensa é algo próprio da mulher. Até quando Jesus, não é, ressuscitou, deu notícia para a mulher, levar essa boa notícia. Como é que é essa questão dessa autoridade de pai e de mãe? Porque eu estava vendo ontem um atendimento aqui, uma criança de 2 anos, que o pai e a mãe não conseguem controlar.
Os pais não dão conta. Não consegue tirar um celular do filho, não consegue colocar o filho estudar. O filho quer viajar, pode ir à vontade. Como é que é essa história de determinar essa autoridade em casa, com o pai, com a mãe? Primeiramente, é preciso prestarmos atenção que os pais devem educar os seus filhos na doutrina do Senhor. Então, a primeira coisa, você tem que conhecer a doutrina do Senhor. Se você não conhece a doutrina do Senhor, como é que você vai doutrinar alguém? E para conhecer a doutrina do Senhor, você precisa conhecer sua palavra. Você já viu uma pessoa que vai ensinar o outro a dirigir do jeito dele? Aí ele chega na outra escola e reprova, porque ele não ensinou nos moldes da escola, ele ensinou segundo os seus costumes. É para ensinarmos as pessoas segundo a doutrina do Senhor, não o que eu acho, não o que eu penso. Agora, para isso, nós precisamos obedecer uma hierarquia. 5 coisas determinam a bênção na vida de um homem segundo a Sagrada Escritura. Primeiro, eu falo, vocês repetem: temor. Temor. Então isso determina a bênção na vida de uma pessoa. Temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é saber quem é Deus e dar a Ele o devido culto que lhe é devido, honrá-lo com nossa vida e poder saber que é dele que emana toda força, poder e palavra que me guia. Temer. Segundo, obediência. Então eu temo a Deus porque sei quem Ele é, e obedeço porque sei que Ele é Deus. Isso determina a bênção na vida do homem. Basta você ler o livro de Deuteronômio capítulo 27, que vai dizer: se obedeceres o Senhor, essas bênçãos tocarão a sua vida. Se obedeceres. Segunda coisa, terceira, terceira, que determina a bênção: quem eu adoro, a adoração. Fala, adoração. Eu temo a Deus, eu obedeço a Deus e adoro a Deus. Ou seja, Ele está no ápice da minha vida. Ele é o Senhor, o Deus. Porque o que é adoração? Cantar uma música? Vir à igreja? Não. Amá-lo sobre todas as coisas. Como pode um pai querer ensinar seu filho se ele não ama a Deus sobre todas as coisas? O pai deve amar a Deus sobre todas as coisas. A mãe deve amar a Deus sobre todas as coisas. Quando olhamos a vida daqueles santos que tiveram filhos, vemos o quanto eles ensinavam os filhos. A ponto, por exemplo, de Santa Rita de Cássia dizer: eu prefiro meus filhos mortos do que eles não viverem a palavra de Deus. Olha que forte. Porque no coração de Rita, ela adora o único Deus. Então o temor, a obediência, a adoração. A quarta coisa que determina a bênção, que é muito importante eu e você sabermos como pai, porque se nós não entendermos isso, nós não vamos chegar nunca à sua bênção, à sua aprovação. É o conhecimento de Deus. Fala. Então, temor a Deus, obediência, adoração, conhecimento de Deus. O povo se perde por falta de conhecimento. Veja só o que está escrito na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6 em diante. Versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem a Deus. Olha que coisa fantástica e magnífica. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem a Deus. Quem deve dar ao filho conhecimento de Deus? São os pais. Como eu quero que a bênção chegue ao meu filho e eu quero doutriná-lo se eu não conheço a Deus? O conhecimento de Deus. E o que é conhecimento de Deus? Saber quem Ele é, saber o que Ele quer e saber o que Ele pode. Só que lembre uma coisa: o poder de Deus está intimamente ligado a quem Ele é e ao que Ele quer. Deus não vai fazer nada, embora possa, sem saber o que Ele é ou o que Ele quer. Deus não pode agir na vida de uma pessoa isoladamente. Tipo assim, eu posso te curar. Sim, mas precisa ver se o que Ele vai fazer está ligado ao que Ele é e se é o que Ele quer. Então eu preciso chegar ao conhecimento de Deus na minha vida. E eu só chego através da quinta coisa: a vida espiritual de oração. Diga oração. Vida espiritual. Então, se eu quero ter a bênção do Senhor, eu preciso temer a Deus, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso intimamente na graça desta palavra que eu falei, de você poder do despojamento da vida e acreditar que você vai adorar a Deus, não só em questão de dizer eu te adoro, mas na vida. Precisa ter a vida e a bênção vai chegar na sua casa. Agora veja que tremendo isso. Se você respeitar isso, aí quarto, conhecimento de Deus, e o quinto, a oração, a vida espiritual. Eu estou falando isso porque a fé te leva a rezar.
O movimento da oração, não, o amor não é isso, padre? Oração é amor em movimento. O oração, amor é o movimento. Então, faça o amor movimentar-se. Reze. Movimente o amor. E é interessante a gente olhar isso, quando Deus me inspirou isso, não é? Essa oração é amor em movimento. Olhando para o mundo que nós estamos vivendo, toda a violência, todo o desamor, essa ausência dos pais. Então a gente percebe o que está acontecendo. A falta de oração. O amor não está em movimento. Através da oração que a gente movimenta o coração de Deus. E você disse que o temor é tudo. E o temor é o princípio da sabedoria. Exato. Quando não se tem temor, não tem sabedoria. E aí nós olhamos para a nossa vida de pai, de mãe, de filhos, não existe temor. Porque temor é respeito, temor é compreensão da missão de Deus conosco, da missão de pai, de mãe e de filho também. E não existe temor. Quando existe, o máximo é o medo. Medo de Deus Pai Criador, medo do pai daqui e da mãe. Por quê? Porque não se tem oração. Não tem oração. Aí não tem conhecimento. Não tem movimento. Porque só vou conhecer quem é meu pai de verdade, a minha mãe de verdade, se eu tenho esse diálogo, esse conhecimento, essa intimidade. É interessante. Olhando para hoje a Assunção de Nossa Senhora, José não conhecia Maria. O conhecimento é a intimidade total entre marido e mulher, é a união do ato sexual. Então tudo isso se consuma nessa realidade de Deus. O que nós estamos percebendo? O pai não reza, a mãe não reza, os filhos não rezam. Tudo que Deus inspira a gente tem colocado aqui. Eu protejo a minha família. Todos respondem o quê? Eu rezo por ela. Eu volto a perguntar, quem é que reza mesmo? Aí você reza sozinho, a Adriana reza sozinho, os seus filhos ficam sozinhos. Quando é que a família reza unida? A família não quer proteção? É claro que ele deve ter oração pessoal, a esposa também, mas eles precisam rezar juntos. É o mesmo projeto, não é outro projeto. Qual é o projeto? Uma família na rocha, uma família que vai servir a Deus, que vai permanecer na presença de Deus. Então a necessidade nossa é rezar e rezar. O que a gente faz para a pessoa rezar? Ela tem de querer, ela tem de abrir o coração. Por isso, padre, que a quinta condição da bênção nem é a fé, é a oração. Porque tem gente que tem fé, mas não reza. Tem fé, mas não ora, não tem a busca. E aí tem fé no Deus segundo o seu pensamento, a sua cabeça. Alguém me diz hoje, eu nem discuti, porque tem coisa que não vale a pena. A gente vai aprendendo. Não, padre, a gente tem de andar de acordo com a maioria aqui. Se a maioria está usando brinco, todos os homens têm que usar também. E no reino de Deus não é maioria, pelo contrário, é um resto de quem se decide. Eu e minha casa serviremos o Senhor, porque Jesus veio disse, vocês querem servir o Senhor mesmo? Então sejam cuidadosos, porque Ele vai cobrar, porque Ele é um Deus justo e fiel, misericordioso. Mas a palavra diz no Evangelho de São Mateus que o caminho que nos leva à vida é estreito e a porta apertada. Raros são os que o encontram. Está escrito na Bíblia, a palavra raros. Raros são os que encontram. Nós temos que entrar no grupo dos raros. Agora veja que interessante. Aquela mulher, a viúva, aquela viúva do capítulo 4 do segundo livro de Reis, aquela viúva tinha 2 filhos, o marido morreu, aí os credores vêm cobrar ela. E aí ela diz assim para Eliseu: meu marido era teu servo. Olha que interessante. Meu marido servia você, que é um profeta. Só que agora eu não sei o que fazer. Ela busca um homem de Deus como referência. Olha que interessante o temor da mulher. Olha o espírito de adoração que ela tem. Ela não vai consultar astros, búzios, outros deuses. Ela vai ao homem de Deus e diz: meu marido era teu servo. Ou seja, se ele estivesse vivo, ele viria aqui, ele falaria com você. Eu estou honrando meu marido morto. Estou honrando a fé do meu marido. Ele deixou credores e eu vim aqui. O que eu devo fazer? Eliseu falou: o que é que você tem? Eu tenho uma garrafa cheia de óleo. Então vai, reúne todas as ânforas vazias da vizinhança. Entra no teu quarto com seus 2 filhos, está escrito na Bíblia, e comece a orar e vira a garrafa cheia que você tem. E você vai conseguir encher todas as ânforas. Depois você volta aqui. Ela foi com os filhos. Primeiro reuniu todas as ânforas vazias. Pediu aos filhos, está na Bíblia. Vai, filhos, os 2. Eles iam ser vendidos como escravos no dia seguinte, se não pagasse a dívida. Porque o que os credores queriam eram os filhos em troco da dívida. Agora eu te pergunto: você pagaria a dívida do seu marido morto com os seus filhos? Pagaria ou não? Nem vivo, né? Nem se ele estivesse vivo.
Aí a mulher faz o quê? Reúne as ânforas vazias das vizinhas, entra no quarto e fecha a porta. Isso é símbolo de oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que vocês tiveram um problema em casa? Não importa se é problema de um, se é de dois, se é de três. Qual foi a última vez que bateu um problema lá, aconteceu um caso, aconteceu uma causa, aconteceu uma dificuldade, e vocês se reuniram, fecharam a porta para rezar, a família, todo mundo junto? Sabe o que está acontecendo? Nós nos tornamos secularizados demais. Toda necessidade a gente recorre fora, não busca dentro. Dentro de nós, dentro da nossa casa, é o coração. Tudo é assim. A gente procura todas as alternativas humanas primeiro, e quando pede para Deus, lembra da palavra de Deus, diz assim, ó, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa árvore, sai daqui, ela vai para o lugar. Mas quando a gente pede para Deus, já pede duvidando, não vai acontecer não. Porque nós não exercitamos a fé, e a palavra diz que a nossa fé é a nossa vitória. Nós temos que clamar a Deus para que a gente volte a isso. Então nós temos que tomar atitudes concretas. Hoje não tem tempo de qualidade para rezar. No mundo de hoje, praticamente não tem, se não houver esforço. Que marido trabalha fora, mulher trabalha fora, não é? É difícil se encontrarem. E quando chega a noite, o que eles vão fazer? Ele quer ver o jornal, quer ver o futebol, quer ver a novela. Então a televisão tem que ser arrancada da nossa casa. E uma vez ou outra ver um programa que vale a pena para a família inteira. Não, o Rodrigo gosta do Jornal Nacional, ele vai ficar, tem de ver. E depois ela quer ver outra coisa. E quem vai ver Deus? Quem vai falar com Deus em casa? E os filhos estão aprendendo o quê? O que os pais estão ensinando. Uma filha faz tatuagem, uma criança de 10 anos. Hoje eu vi isso. Aqui vi uma criança, máximo 3 anos, mexendo no celular o tempo todo, óculos escuros como se fosse adulta, bolsinha do lado e as unhas prontas. 3 anos de idade. E o pai e a mãe do lado. E diz que tem fé. Como é que faz? Aí é que está a questão da configuração da família, a doutrina do Senhor, e não o que a sociedade nos doutrina. Eu falava isso hoje pela manhã, quem estava aqui, nós estamos deixando nossos filhos serem doutrinados pela sociedade. Isso é um absurdo e uma violência que estão causando. Vamos fazer uma coisa bem concreta aqui. A Vitória tem 16 anos, não é? A partir de que ano de idade ela foi ter celular? 15 anos. E a vontade? Não. Explica para esse povo aí. Não, o celular dela foi dado com 15 anos. Não é celular de conta, não é conta. É de crédito. E ela só põe crédito o dia que ela tiver dinheiro. E não sou eu que dou. E outro senha do celular sou eu que ponho. O celular dela tem senha minha. Você acha que os nossos filhos aqui perguntam, aceita o pai e a mãe tocar no celular? Outra coisa. Tá falando também de família, não é? A Adriana não tem acesso ao seu celular, nem você o dela. Tem. Porque você tem sua senha, ela tem a dela, é assim que funciona também? Não. Olha, a pior coisa que existe é quando o diabo consegue fracionar o casal. As contas dela e minha, os gastos dela e meu, o ganho dela e meu, o celular dela e meu, o secador dela e o meu, e não sei o que lá o meu. Tem casa, desculpa aí falar, viu? Eu vou falar aqui, padre. Rasga o verbo. Não, que tem 2 pias. Tem a pia do casal, tem a pia do marido e a pia da mulher. Eu, sinceramente, se fosse a minha casa, eu meti o pé. Eu quebrava uma pia, que eu nunca vi isso. Fui dormir na casa de um casal da igreja esses dias. Falei, por que tem 2 pias aqui? Falei, uma é minha e do meu marido. Caramba, mas você está enganado, né? Sua pia agora também mais não. Tinha 2 chuveiros. Não, agora 2 chuveiros e 2 camas. Eles só vão ficar juntos quando eles sentem vontade de fazer sexo, e se ela quiser. Então, mas assim. Isso é muito ruim, cara. Daqui a pouco nós estamos dividindo tudo. Daqui a pouco nós estamos tirando. Mas fala novamente para os pais a questão, como você exerceu lá o uso do celular com a sua filha. Pois é, então, porque quando os pais estão muito juntos e unidos, eles têm forças. Geralmente quando a mãe vem reclamar para mim, eu falo assim, fala com o seu marido, fala para ela, fala assim, não, mas é ele que apoia. Geralmente quando o marido e a mulher são fracionados, é isso que eu queria dizer, o fracionamento do casamento, quando quebra e racha, isso faz com que os filhos tenham força para fazer o que eles querem. Agora, quando os dois estão firmes, fortes, unidos no propósito, a gente consegue com os nossos filhos, porque eu não estou em casa toda hora. Se ela vai pedir a senha para Adriana, a Adriana fala assim, não, seu pai falou que vai ficar sem celular essa semana, sem celular, porque esses dias ela teve num dia, cadê minha esposa? Cadê a Adriana? Foi trocar fralda lá, né? Adriana falou assim, a Vitória tem 10 provas hoje. Eu nunca vi isso. 10 provas. Então você não vai mexer no celular esse mês. Não é o mês das provas? Não tem celular, vai estudar.
Aí tem que estudar, e vai, estuda. Agora, se você mexe no celular e vai depois dela com metade do que ela conseguiu produzir, e o resto da vida dela, ela viveu com a metade dos olhos que ela encheu a ânfora. Então veja, uma oração deu uma graça emergente e uma para toda a vida. Então você imagina se você criar momentos de oração sempre na tua casa, você vai colher frutos disso, inclusive na vida dos seus filhos. Aconteceu aqui em Goiânia. Uma pessoa, eu estava em missão aqui, falou, vai rezar na minha casa com meu filho, 4 anos tentando passar no vestibular, não consegue, e ele quer que você vá lá rezar para ele, estuda. Eu fui, não devia ter ido. Cheguei lá, estou aqui com a mãe, Daniel do meu lado, os meninos da comunidade, e eu falei assim, cadê seu filho? Vai rezar com nós? Não, ele está estudando lá no quarto. Falei, mas ele não vai vir? Não, eu falei, então Deus abençoe. Ele falou, você não vai rezar? Eu falei, não preciso passar no vestibular. Eu não estou fazendo. Você acha que eu vou rezar para o seu filho ir lá no quarto? O compromisso é dele, querido. Quem vai ser vendido para o escravo amanhã são os meninos. Eles que entram no quarto para rezar. Aí daqui a pouco chega o menino lá, com o cabelo desse tamanho, com a boca fedida, que está o dia inteiro estudando. E aí, falei, irmão, você puxa a oração aí. Sabia nem fazer o nome do pai. Aí a mãe quer que o quê? Que eu conquiste na oração a graça dele? Você quer que eu conquiste na oração a tua bênção? Você tem que conquistar a tua bênção. E os pais precisam ensinar os seus filhos isso, a temer a Deus. Aí eu fiz o menino rezar, repete comigo. Eu rezei uns 40 minutos com ele. Deixei a boca dele bem salivada. Mas você quer passar no vestibular? Você quer que eu reze? Não, querido, eu sei que tem que conquistar a bênção. Entra no quarto, reza com a tua mãe. Entra no quarto. O problema é da minha mãe, né? O problema, aí você chega lá na casa do fulano, igual fui rezar na casa da menina lá com a anorexia lá, magra, quase morrendo. Aí, cadê o pai? O meu pai não gosta de rezar, ele não vem na oração. Mas como assim? A filha é dele? Você que está doente, nem sou eu, sou seu pai. Mas hoje os nossos filhos são bons demais, são coitadinhos demais. A mãe é a primeira a resolver tudo. Até para marcar o casamento, a mãe é que vem. Para conversar com o padre, a mãe é que vem. Porque os filhos não têm tempo. Até isso já acontece. Os nossos filhos só têm tempo para passear e às vezes estudar. Aí o pai gasta o dinheiro no melhor colégio que tem e marca depois o vestibular por telefone. Gastou o maior dinheiro no colégio mais caro e o filho faz vestibular por telefone. Ou seja, pais permissivos, filhos sem responsabilidade, filhos que não exercem nenhum trabalho em casa, por mais que tenham dinheiro ou não. Como é que vão conduzir a sua própria vida? Como é que vão conduzir o seu dia a dia? Lá na sua casa, a sua filha tem 16 anos. Se ela fosse começar a namorar, o namorado dela vai dormir na sua casa? Claro que não, nem no sofá. Eu gostei do que o senhor falou, namorado é visita. Eu não sabia disso não, mas agora eu vou fazer namorado também. É visita, da sala para trás. Sala para trás. O máximo. E a sala primeira, que tem uma outra lá no fundinho. E se não tiver banheiro lá na sala, vai embora. Ou faz na rua. Porque vai querer... Mas é sério. Não tem que tomar atitude. É verdade. Agora, o que faz com esses pais aqui que estão ouvindo a gente, que acha é assim mesmo, bate palma e faz tudo diferente? Não, tem que tomar atitude. Atitude que pode mudar a vida. Sabe o que acontece? A gente tem muito medo. A gente tem medo dos nossos filhos e não teme a Deus. Não precisa ter medo dos seus filhos não. Os seus filhos querem que você cuida deles. Eu falei que hoje aqui, quem estava de manhã, a missão dos pais é proteger e servir. Sim ou não? Repete o que eles não escutaram. Qual a missão dos pais? E proteger, minha gente. Agora, como é que você protege? Expondo o seu filho? Não, mas presta atenção, você tem que explicar. Porque eles vão achar que estão protegendo e servindo. Mas padre, como que uma pessoa... Mas presta atenção. A filha quer comer pizza de chocolate, a outra quer de azeitona. Ele vai lá correndo comprar. E elas ficam esperando. Está servindo. Não, mas não é isso não. Como é que faz? Mas não é para servir e fazer os gostos. Pois então explica para eles. Porque aqui tem que ser o mínimo detalhe. Senão não funciona. Na verdade, o proteger e servir é no sentido daquilo que tem a minha missão diante de Deus, como criá-los na doutrina do Senhor. Oferecer para o filho aquilo que eles precisam, exato, não aquilo que eles querem. E dar a eles aquilo que é necessário só. E dizer sim quando sim, não quando não, né? E também ter a coragem de olhar para eles e determinar aquilo que eles não conseguem. Porque para eles não tem limite, não tem fim, é agora, é hoje, parece que o mundo vai acabar. Não, determina agora, é isso aqui.
Não é verdade? Porque os filhos, eles não têm problema, às vezes, de que ter um pensamento, um sentimento, um sonho. Sonho à vontade, desejo, desejo fazer o quê? Flui, é do ser humano. Mas você pode sonhar, mas eu determino. Por isso que é proteger e servir. O Rodrigo está falando hoje que a filha dela tinha um sonho de ir para a Argentina, não é? Buenos Aires. Um sonho. O filho fala que tem um sonho, a mãe quer realizar na hora. Vende a casa, o marido fica endividado, que os maridos de hoje são tudo banana. A mulher começa a falar no ouvido dele, o segredo da mulher é falar no ouvido sem parar. Aí ele desiste e faz o que ela quer. Sabia disso? Sua casa é assim também? Então, lá em casa é assim, ó. Tem dia que eu chego e minha filha fala assim: pai, você está falando isso aí para mim, mas você acabou de chegar. Tipo assim, o que ela quer dizer? Não é maldade, mas ela quer dizer assim: ah, pai, você ficou 10 dias fora e chega já falando para mim, brigando comigo. Ela quer dizer, faz meus gostos aí, que você ficou fora, né? Eu falei: ó, querido, eu fiquei fora trabalhando. E mesmo que você tivesse entubada na UTI, eu ia estar brigando com você. Tem essa não, querido. Eu sou pai até eu ser entubada na UTI. Eu sou teu pai em qualquer lugar, até a qualquer hora. Eu estou dizendo para você, e não é brigando, gritando, nada. É com muito amor, né? Com muita tranquilidade, com muita autoridade, com diálogo, com a proximidade, com intimidade, mas com propriedade. Você, como pai e mãe, tem que entender que você que protege, você que determina. Como é que faz com esses pais, e quando o filho diz assim: não gosto mais do senhor, ficou uma semana de conversar com o pai, ele entra em depressão, aí dá o carro que o filho quer? Ó, você tem que se consolar. Quando o filho fala assim: não gosto mais de você, você tem que falar para ele assim: minha mãe gosta e Deus gosta também. Você tem que se consolar. Se ele quer ameaçar você, na verdade ele te ama. Ele vai dar muitos obrigados a você quando você poder orientar a vida dele. Agora, nós não estamos falando aqui de você frustrar os seus filhos. Não exaspereis. Não estamos falando para você exasperar seus filhos. Não estamos falando de você frustrar os planos dele. Estamos falando de você proteger e servir para conduzi-los à plenitude daquilo que ele sonhou em Deus. Agora, o negócio é o seguinte: se nós não doutrinarmos, porque doutrinar você sabe, né? Tem uma passagem que eu gosto, padre, que é Provérbios, o profeta Oséias, lá no capítulo 11, se eu não me engano, que fala assim: eu fui como aquele que tirou da boca a rédea, e eu te dei comida, te tratei como um filho. Ou seja, Deus nos trata como filhos, sim ou não? Deus nos trata como filhos, porém, Deus não faz tudo o que a gente quer. Não se esqueça, pais, que aquele filho da parábola, aquele filho somos nós, e aquele pai da parábola do filho pródigo é Deus. Não se esqueça o procedimento dele, o proceder dele. Ele deixou o filho ir com aquilo que é próprio dele, com a sua parte. Mas eu não te dou toda a herança. Toda a herança não, você tem a sua parte, mas o total, o pleno está na minha casa. E Deus só dá a ele o pleno quando ele volta para casa. Deus não dá para ele tudo para ele ir embora. Ele vai embora com aquilo que é próprio dele. Quando ele volta, ele recebe a plenitude. Aquele pai é Deus, que sofre por ver seu filho indo, mas sabe que um dia ele vai voltar, porque a plenitude está na casa. A plenitude está com o pai, a plenitude está com a mãe. E o filho vai compreender isso num plano espiritual, que a plenitude de Deus em casa se manifesta através do amor do pai. O que nós queremos dizer é que tudo está na palavra de Deus. Aquela palavra concreta, Mateus 7. Não basta falar Senhor, Senhor, é preciso colocar em prática. E a gente vê em 2 Timóteo, pode abrir rapidamente para a gente encerrar. Páginas 1523, 2 Timóteo, por favor, 3, 16 e 17. Página 1523. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Leia aqui, Rodrigo, essa palavra firme aqui, ó. 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. O pai precisa ensinar, sim ou não? Repreender, corrigir, formar na justiça. Como que isso acontece? Pela palavra de... Feche seus olhos um pouquinho, tenta se concentrar, olha para o seu coração, olha para o seu coração, e vamos rezar. Pai Santo, é de verdade mesmo, que eu quero fazer a Tua palavra acontecer na minha vida. Eis-me aqui, Pai Santo,
para fazer mesmo a tua vontade. Eu peço a unção do teu Espírito Santo para ser o pai que a minha família precisa. Na verdade, Senhor, eu quero, com a unção do teu Espírito, rezar com a minha casa, com a minha família, porque eu e minha casa temos uma só decisão: servir o Senhor. Por favor, meu Deus, dá-nos essa graça de ver oração em cada momento. Queremos ser decididos, firmes, Senhor, no poder da oração. Nós queremos fazer o amor se movimentar todos os dias na nossa casa, em todas as famílias. Isso acontece, Senhor, na oração. Eu quero ser uma pessoa orante, decidida mesmo, pela tua vontade, porque eu tenho a missão de ensinar, de corrigir, de repreender, de formar na justiça. Isso é possível com a tua palavra. Cria em mim, Senhor, o desejo de rezar cada vez mais a tua palavra, que é o próprio Jesus. Amém.